Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando o primeiro trimestre de 2020. O tema desse trimestre, a raça humana, origem, doutrina e redenção. Quero pedir para você subscrever no meu canal se você não é ainda subscrito. Também visite o nosso site www.moldado.com. No site você tem esses slides com os vídeos, você tem também os slides para você baixar no seu computador, no seu tablet, no seu telefone. Você também tem no nosso site uma introdução deste assunto da Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Estamos estudando nessa semana a lição de número 2, a criação de Eva, a primeira mulher. No capítulo anterior, nós vimos rapidamente como Deus criou Eva a partir de Adão. Agora, nós vamos destacar como a mulher esteve sempre nos planos divinos. A mulher, ela estava inclusa na decisão da Santíssima Trindade. Sabe por quê? Porque o substantivo Adão, em hebraico, significa não somente homem, mas ambos os sexos, ou seja, Adão significa o ser humano. Deus criou a mulher não para concorrer com o homem em cargos e funções que ele ocupa, assim como vem pregando o feminismo, mas para complementar-lhe em sua missão. O feminismo é um movimento social que, segundo os historiadores, surgiu após a Revolução Francesa e que se fortaleceu na Inglaterra durante o século XIX, depois nos Estados Unidos no começo do século XX. Esse movimento luta pela igualdade de condições entre homens e mulheres no sentido de que ambos tenham os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. O homem e a mulher sempre estiveram no plano da Trindade divina. Deus é um ser proativo. Vemos isso na criação do céu, na criação da terra e também quando ele criou o ser humano. Veja o que ele disse através do profeta Isaías no capítulo 46 e nos versículos 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, diz ele, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Deus, ele intervém na biografia de cada ser humano, nas crônicas das nações e na história do universo. Em sua presciência, a igreja já existia, redimida e salva. A igreja de Jesus Cristo já existia nos planos de Deus, na mente de Deus. Não as pessoas individualmente já existiam salvas, mas sim a igreja de Jesus já existia já antes da fundação do mundo. Veja o que disse o apóstolo Pedro quando escreveu a sua primeira carta no capítulo 1 e no versículo de número 2. Ele disse: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O homem e a mulher
sempre esteve na mente de Deus, pois a espécie humana requer ambos os sexos para existir. Se você pegar dois homens e colocar em uma ilha deserta, deixá-los lá 50 anos, quando você chegar lá, ou eles estarão mortos, ou estarão quase mortos, sem nenhuma espécie humana a mais. Mas se você colocar lá um homem e uma mulher, e voltar lá 50 anos, com certeza tem muitas pessoas, porque a espécie humana, ela existe com os sexos opostos, homem e mulher. A mulher e o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Vemos essa passagem reveladora das Escrituras Sagradas em Apocalipse capítulo 13 e o versículo de número 8. Diz assim: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que for morto desde a fundação do mundo. Atenção a esse texto pertencer ao último livro da Bíblia e remete-nos não somente ao livro de Gênesis, mas a um período que antecedeu a criação dos céus, da terra e do homem. Veja que quando ainda nada existia, o Pai Celeste via em sua presciência quem? Ele via seu Filho unigênito morto, a fim de resgatar-nos do pecado. Quando comparamos esta passagem de Apocalipse 13, 8, com a criação da mulher, podemos raciocinar o cordeiro que só poderia ser morto depois da concepção virginal e encarnação por obra e graça do Espírito Santo. Deus via no ventre de Maria a semente de Eva. Assim vemos que a criação da mulher, e não somente a criação do homem, fazia parte dos planos eternos de Deus. Nas Escrituras Sagradas, a mulher não é divinizada e nem vituperada. Ela é apresentada como serva de Deus e também auxiliar idônea do homem, e também destacada como co-herdeira do esposo em relação à vida eterna. Gênesis capítulo 2 e o versículo de número 18 diz: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei o quê? Uma ajudadora, idônea para ele. Na Bíblia Sagrada, a mulher é colocada no seu verdadeiro lugar, conforme o plano divino, um lugar singular de honra. 1 de Pedro, capítulo 3, e o versículo 7, diz assim: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Veja então a importância da mulher, tipificada como povo do Senhor em Jeremias capítulo 31, versículo 4, também capítulo 2, versículos de 1 a 8. A Virgem de Israel, também a igreja salva e redimida por Cristo, é chamada de esposa do Cordeiro em Efésios capítulo 5, versículos 21 a 33 e Apocalipse capítulo 21, versículo 9. Também Salomão, quando ele escreve sobre a mulher, ele chama-a de virtuosa e fala que ela é uma esposa fiel no livro de Cantares.
poucos teólogos avaliaram o papel de Eva na história sagrada. E vemos às vezes aquela mulher descuidada e curiosa que se deixou vencer por Satanás, incorporado na serpente. A primeira mulher foi verdadeiramente revelada depois da queda. Ela não teve dificuldades de entender os planos de Deus. Por isso nós devemos considerar a criação da mulher, considerar a sua transgressão, a sua queda e, por último, nós consideramos também o trabalho dela, o trabalho como auxiliadora de Deus. O Altíssimo Deus criou a mulher a partir da costela de Adão, onde se encontra ali as mais perfeitas células troncos, um ser semelhante a Adão, uma ajudadora, auxiliadora, idônea, sábia e graciosa, um milagre além da genética, uma perfeição espiritual, psicológica e física. Agora, por que teve o Senhor de formar a mulher a partir do homem? Suponhamos que Eva fosse a semelhança de Adão, tomada do pó da terra e não de sua costela. Nessa hipótese, ainda teríamos dois seres humanos. A humanidade, porém, seria impossível, porque não haveria um tronco genético comum e ambos se olhariam como estranhos e não como pertencentes à mesma espécie. Eva foi tomada de Adão e fizeram-se uma só carne os dois, tornando então possível o casamento, a sociedade, o Estado e a própria raça humana. E poderíamos dizer também a família, e depois poderíamos chegar à igreja. A doutrina do monogenismo é uma das mais importantes da Bíblia Sagrada. Essa doutrina leva-nos a ver toda a raça humana como una e complementar, e não como um quebra-cabeça irremontável e absurdo. Eva não era uma mulher ingênua, tola, uma mulher fácil de ser enganada com uma simples conversa. Deus não criara uma mulher assim, com traços de uma mentalidade pobre, mas uma primogenitora educadíssima, sábia e com uma capacidade verbal impressionante. Você pode estar perguntando, se ela tinha todos esses atributos, como pôde ser enganada por uma serpente? Eva não estava discutindo com um réptil asqueroso e rastejante. Eva estava discutindo com Satanás. E antes que você pergunte uma outra coisa, eu quero te responder. Acredito verdadeiramente que a serpente falou, pois esse texto não é uma parábola, não é um apólogo, mas uma conversa verídica entre dois seres. Se nós aceitamos numa boa a jumenta que falou com Balaão, por que não aceitamos também a mulher que falou com uma serpente? Então, verdadeiramente houve uma conversa entre Eva e a serpente. E Eva, então, foi enganada. Atenção que Eva foi ludibriada pelo mais astuto teólogo. Ali não se parecia nada com o diabo que haveria de tentar Jesus, nem com o dragão que sairá a seduzir as nações no Apocalipse, mas um finório teólogo com experiência de séculos e milênios, e estava tentando uma mulher solitária e emocionalmente adolescente.
Veja o esclarecimento de Paulo, que confirma a transgressão de Eva diante da tentação do diabo, ao escrever a Timóteo, a sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Ele diz assim: e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Veja que nós não estamos aqui inocentando Eva e nem também engrandecendo Satanás. Nós estamos analisando textos. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, o versículo de número 3, ele disse: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Você pode estar perguntando ainda, como Satanás é teólogo se ele é o pai da mentira? Também eu não considero ele como um verdadeiro teólogo. O diabo tem realmente conhecimento de Deus, mas a soberba o transformou em um perigoso perseguidor dos que pregam a verdade, ou seja, daqueles que pregam a verdadeira teologia. Você deve conhecer que há obreiros assim em nosso meio, há trabalhadores do evangelho em nosso meio, desta forma, há teólogos desta forma. Eles alegam ter o conhecimento de Deus, mas são lobos vestidos de ovelhas, como disse Jesus. Eles são perseguidores da igreja de Jesus, que levam, a igreja que leva a verdadeira mensagem do evangelho. A igreja ensina a verdadeira teologia. A igreja prega o verdadeiro evangelho e fala da verdade de Deus. Assim como os gnósticos, Eva quis saber mais do que Deus. Ela queria ser Deus. Ela creu na mentira de Satanás. Apocalipse capítulo 2 e 24 fala assim, e chama isso de as profundezas de Satanás. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13 e 14, diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Veja aí. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigurou em anjo de luz. Então veja que há obreiros assim, há trabalhadores do evangelho assim, que são perseguidores da igreja. Eles fraudam a verdade e levam a mentira através das suas influências, através dos seus ensinos enganosos, e assim vão levando as enxurradas crentes que, como Eva, também estão sendo enganados. Eva, por ter comido do fruto, e esse fruto nós não sabemos qual o fruto, mas Eva comeu do fruto proibido. Depois ela deu esse fruto ao seu marido. O seu marido sabia da sua desobediência, comeu também o fruto, e ambos pecaram contra o Senhor. Os olhos de ambos se abriram e eles perceberam a sua nudez, a vergonha, e a culpa começou a incomodarem os dois. E através de Adão, e não de Eva, o pecado contaminou o mundo. Veja o que disse Paulo em Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte,
assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Eva, calada, indefesa, ela ouviu a acusação do marido. O marido tentou culpar Deus porque deu ela a ele. A mulher, por conseguinte, culpou a serpente. E Satanás, com certeza, festejava de longe. E diante daquele julgamento perante o Criador, o depoimento de Eva foi o mais sincero e verdadeiro. Na reunião de Deus com Adão, Eva e a serpente, ficou então confirmado que Adão teria que trabalhar, ele teria que plantar, ele teria que colher, e assim do suor do seu rosto comeria o pão. A serpente seria um animal sem pernas e mãos, portanto rastejaria, e a mulher daria à luz filhos com dores. Após essa reunião, ambos são despejados do jardim do Éden para viverem em uma terra amaldiçoada com espinhos e cardos. Essa terra que foi amaldiçoada pelo pecado que eles mesmos haviam cometido. Ao dialogar com a mulher, Satanás visava não apenas levar a mulher ao pecado, mas aliançar-se espiritualmente com ela, pelo menos em 3 coisas: privar o homem de uma companheira idônea e sábia, frustrar o plano de Deus quanto à humanidade e extinguir a espécie humana. Atenção para esses objetivos diabólicos. Esses objetivos são os mesmos do fundamento feminista. Através de mulheres que compõem o movimento feminista, o diabo prepara o mundo para, na grande tribulação, ampliá-lo a fim de destruir as qualidades femininas, pois o diabo é inimigo ferrenho das mulheres, conforme Gênesis 3, 14 e 15. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, ou seja, Jesus, e tu lhe ferirás o calcanhar. O auxílio de Eva a Deus começa com o nascimento de seu primeiro filho. Eva, então, vai começar a verdadeiramente ser uma auxiliadora de Deus. Com o nascimento do seu primeiro filho, veja que Eva vai agradecer a Deus e ela diz: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Mais tarde, com a perda de Abel e no nascimento de Sete, Eva então diz: Deus me concedeu outro filho no lugar de Abel, que Caim matou. Entre as filhas de Eva, nós podemos destacar Sara, a mãe da fé, e Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus seja com você, Deus seja com a sua família. Não se esqueça de visitar o nosso site www.moldado.com. E também, se você não é subscrito no nosso canal, Deus te abençoe com a vossa subscrição no nosso canal. Até a próxima oportunidade, quando nós estaremos aqui com mais uma escola bíblica dominical. Deus te abençoe em o nome de Jesus.